Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Nós estamos com a campanha Nascer é de Novo. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, amém? Todos acharam? Vamos ler, diz assim, olha, Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Poder sentar. Também nós vamos ler lá em Lucas, o Evangelho de São Lucas, né? O médico amado do Senhor. Nós sabemos que Lucas era médico, né? Então ele é o médico amado do Senhor. Lucas 1, capítulo 1, verso 30. Glória a Deus. Lucas 1, 30. Vamos ler, diz assim, olha. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Amém? Amém. Poder sentar. Nós já mandamos sentar. Bom, primeiro nós vamos contar um testemunho que nós contamos aqui. Deus ele tem feito muitos sinais, maravilha, milagre no nosso meio. Então, nós vemos que eu chamei a irmã Edna para dar um testemunho do irmão dela, mas ela tem 2 irmãos. E ela deu 2 testemunhos. O irmão dela que não descobria, porque de repente ele começava a tremer, né? Pagava. Chegou a desmaiar. Aí ele pediu para nós orar, nós oramos. Aí foi lá para São Paulo, fez o exame, deu bem no pâncreas o nódulo. Só que ele era benigno. Mas os médicos, nós não podemos operá-lo, é porque esse nódulo está mexendo com todo o organismo do corpo dele. Bom, e nós fomos orando, aí mandaram ele vir para casa. Aí falaram, volta aqui, que nós vamos fazer um exame para operá-lo. Glória a Deus. Quando fez o exame, os médicos espantou e disse, cadê o nódulo? O que você fez? O nódulo desapareceu. Vai embora. Você está curado. O outro irmão dela foi o seguinte. Aí eu tinha rodoviária ali no Mogi Guaçu, né? E agora está lá no posto.
O irmão dela estava em cima da calçada, o outro irmão. Esse é o outro. E tinha dois rapazes tirando racha. E o carro se perdeu, subiu em cima da guia, atropelou o irmão dela e passou com as rodas em cima da perna. Esmiuçou com a perna. Só que vinha vindo a polícia e vinha vindo a ambulância. A polícia já pegou o cara, né? E a ambulância levou para o hospital. Mas o médico disse, vamos cortar a perna. A mãe Edna foi lá, falou, mas doutor, corta a perna da sua filha. A mesma dor que o senhor vai passar, é que eu estou passando agora, o senhor falar que vai cortar a perna do meu irmão. Ele falou, não, mas... Não, o SUS tem dinheiro sim, pode pôr, põe platina, põe tudo que precisar, e o SUS tem dinheiro. Ele falou, você é queixo duro, hein? Só pode ser evangélico. Bom, ele fez a cirurgia. Foi pino, foi platina, foi tudo. Só que nessa cura, é claro que sarou, curou, mas ficou 10 centímetros mais curta do que a outra. Passou a andar de bengala, né? Não dirigia mais carro. Aquela dificuldade, mãe, ora, apóstolo, ora por ele. Nós começamos a orar. E foi essas duas orações, foi a distância. Não foi presencial, mas nós oramos. Como nós oramos também, para a irmã do médico lá de Andradas, né? Bom, Jesus operou milagre. Aleluia, Deus. Sabe o que ele fez? Cresceu a perna 10 centímetros. Deixou do tamanho da outra. Dirige hoje. Faz Cooper, joga bola. Veja bem, Deus ele faz milagre. Como nós pregamos. O Brasil ainda não conhece o verdadeiro poder de Deus. Tem comido o resto. Mas por que come o resto? Porque prega jugo. Nós precisamos entender que a salvação está no que o Cristo fez, não no que nós vamos fazer. Nós não somos bonzinhos. Nós só somos bonzinhos porque a bondade de Deus está em nós. Veja bem uma coisa. Agora amanhã é a irmã Cristina que vai contar o testemunho da filha dela, que Deus preparou, como ele trabalhou. Ficou 17 dias em São Paulo. E Deus é bom. Porque se nós brincássemos com Deus, se nós não tivéssemos chamado, estava morta. Ela vai contar o testemunho certinho, a válvula estava derretendo. Então não estava funcionando mais nada. É Deus que estava mantendo ela viva. Como Ele vinha usando a nossa vida. Presta bem atenção. Nós estávamos aqui ouvindo os hinos. A melhor coisa é nós estarmos em Jesus de Nazaré. Sem Ele, nada nós fazemos. Ele disse, sem mim nada poder fazer. O que é nascer de novo? É ter dependência de Deus. Ter um relacionamento, uma intimidade com Deus. Quando a Bíblia fala de nascer de novo como Cristo teve que nascer 2 vezes, nós também temos que nascer 2 vezes. Porque sendo Deus, Ele teve que esvaziar a sua divindade e para tornar homem, Ele teve que nascer dessa virgem. E depois, para tornar Deus novamente, Ele teve que nascer Deus novamente. É quando Ele ressuscita, é que a Trindade trabalha para fazer Ele nascer Deus novamente. Bom, a Bíblia diz assim que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Deus tabernaculou conosco, Deus veio morar conosco,
mesmo que ele veio em forma de homem, tornou 100% homem, mas ele estava aqui presente. Por 33 anos e meio ele esteve presente como homem. Bom, nós vemos o profeta Isaías falando que um menino nos nasceu. O governo está no seu ombro, ele vem falando. Mas presta bem atenção. Todas as coisas têm etapas. Nós vemos ele falando que foi por causa do pai que fez isso. Deu o trono de Davi para ele reinar sobre a casa de Jacó. Como o anjo disse para Maria, ele deu o trono de Davi, seu pai, e o seu reino não terá fim. Aleluia, Jesus! Bom, primeiro para reinar, o Messias teve que fazer uma conquista muito grande. Ele teve que tomar da mão do Lucifer o reino de volta. Porque o Adão, ao pecar, o Adão entregou tudo para o Lucifer. Veja bem, paraíso, o jardim do Éden era o paraíso. O homem não era para morrer, nunca era para envelhecer. E a gente ouvia muita de primeira pessoa falar, não, lá no jardim do Éden, lá no paraíso, era bom, porque não trabalhava assim. Deus fala para o Adão, lavra a terra, lavrar é arar. Só que o Adão, ele trabalhava, mas ele não cansava, ele não ficava exausto. Ele terminava o dia, ele estava do mesmo jeito, ele não suava, ele não tinha dor. O Jardim do Éden, ele começou onde é o Irã hoje. Foi ali que começou o Jardim do Éden. Mas o Jardim do Éden era a terra inteira. Por que a terra inteira? Porque dali ia começar a nascer os filhos, e ninguém ia morrer, então ia estender o Jardim do Éden. O diabo sempre quer cortar o propósito de Deus. Ele quer mudar. E isso ele lutou com o homem, para poder fazer o homem cair e mudar a circunstância. Então, nessa queda do Adão, o Adão passa a ser o escravo, o Lucifer passa a ser o Senhor. Nós vemos muita pessoa pregando assim, não, mas morreu, acabou. Não, tudo bem. Se acreditar, é problema seu. Não, mas está esperando o juiz, está dormindo. Não. Nem todos que morrem estão dormindo. O Adão, ao morrer, o Senhor fala assim, do pó você foi tomado, ao pó tornarás. E o Espírito torna a Deus que deu. O Espírito, ele não morre. O Espírito, ele não dorme. O que dorme é a nossa alma, é o cinco sentidos. Essa é a nossa vida aqui. Então, nós dormimos, mas o Espírito não. E aí, nós vemos Jesus falando lá do seio de Abraão. E quando o Adão cai, agora que Deus falou que ele ia tornar o pó, Deus precisava preparar um lugar. E para tornar para Deus o homem não podia, porque o homem deixou ao entregar para Lucifer, o Senhor deixou de ser o Senhor do homem. E o homem passa a ser escravo do Lucifer. Então, o que o Senhor faz? Para aqueles que acreditam que Jesus viria redimi-los, ele cria o seio de Abraão dentro do inferno. E lá dentro, o diabo trancava os que acreditavam em Jesus, e o lado dos perdidos. E tem gente que pega a Bíblia para pregar, ele não tem estudo, ele não tem conhecimento. Ele vai lá e prega pensando que tudo é literário. A Bíblia não é literária, ela é alegórica, ela é figurativa. Você falar para uma pessoa que não tem estudo o que é alegórico, ele não sabe explicar, o que é figurativo, ele não sabe
E se você perguntar o que é literário, também não vai entender, mas ele pensa que tudo é literário. Quando a Bíblia fala abismo, é um abismo enorme que tinha ali. Não. O abismo é a grade. Abismo você não pode passar de um lado para o outro. Ele é um abismo. Então a grade fazia divisão entre os perdidos e os que esperavam o Senhor vir redimi-los. E por isso é que ele fala do rico e do Lázaro, porque o Lázaro era um mendigo que ficava pedindo a esmola, e nunca o rico em toda a sua vida deu um pão. O Lázaro só comia as cascas que caíam. O Lázaro morre e vai para o seio de Abraão. O rico morre e vai para o lado do perdido. E o rico fala assim para o pai Abraão: pai Abraão, manda o Lázaro sair daí, molhar o dedo na água e passar no meu lado. Você acha que isso aí vai refrescar? Mas é que o calor é tanto. Só que tem gente que não entende que o inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Inferno é a casa do Lucifer, é onde ele domina, mas lago de fogo é você dá uma ideia de um lago cheio de larva, igual vulcão. Mas só que nesse lago de fogo, até o Lucifer vai sentir dor. Como nós falamos, espírito não morre, espírito não dorme, quando nós sonhamos, e a Bíblia também fala assim, nós damos glória dormindo, aleluia dormindo, temos visões, é porque o espírito nosso não dorme. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele fica testificando com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. No original, a Bíblia fala que o Espírito Santo fofoca com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quando for lançado no lago de fogo, ou seja, as trevas exterior, a Bíblia fala onde o seu bicho queima e não morre. O que é bicho? Bicho é o espírito. Vai queimar e nunca vai morrer. Sentir dor eternamente. E tem gente que fala, não, mas isso é uma parábola. O que é parábola? Paralelo. O mundo paralelo. Ah, não, mas quem morre, dorme e fica esperando. Você dorme se você estiver no Senhor. A palavra dormir não é que o espírito está dormindo. O espírito não dorme. O espírito não morre. Mas por que está falando dormir? É que o homem perdeu a autoridade aqui. Mas ele continua vivo lá em cima. O espírito está vivo. O espírito não morre. O paraíso hoje está debaixo do trono de Deus, no terceiro céu, aonde é uma campina verdejante, que as gramas é dessa alturinha, tem flor, fruto que a terra nunca viu, mas só o que é especial lá é a paz que reina ali. Quando você entra lá, mesmo que você for arrebatado no espírito, como muito que morreu, chegou lá, não quis voltar, não era a hora, mas por quê? Por causa dessa paz. Presta bem atenção. Quando você dorme em Cristo, você perdeu a autoridade que é essa vida. O Bozo 8, quando partiu, a irmã disse que ele cantou hino naquele dia, fazia 2 anos que ele estava deitado na cama, ele não tinha mais força, ele estava lá com 100 e tanto, eu acho que ele chegou perto dos 200 anos, mas ele não tinha mais força, então ele ficou 2 anos deitado, mas não saiu uma ferida nele. Ela falou, a senhora Bozo, um dia diz assim, ele sentou na cama, ele cantou corinho, ele cantou hino, e de repente ele começou a acenar para o céu. Ela disse, era como se o telhado abrisse, o céu abrisse, e ele começava a falar, vamos falar do meu pai e minha mãe, falava, ô, irmã Laura, irmão Nicolau. Mas por que ele está falando? Mas a Bíblia fala que ele morreu, não. Quem está em Cristo Jesus não morre. E Jesus disse assim, aquele que crê em mim nunca morrerá, mas tem a vida eterna. E aquele que está morto
e que crê em mim, ainda que está morto, viverá. Nunca morrerá. Ele começou a chamar os irmãos, Ciclano, Beltrano, e falando o nome, de repente ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Agora o que me resta é receber a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Ele tomba na cama e vai embora para o paraíso. Bom, vamos para outro lugar. Carta é de São Pedro, eu não lembro se é o capítulo 2, verso 19. Ele diz assim: quando Jesus morre, e ele desce para dentro do inferno, como homem, ele era homem. A Bíblia fala lá em Atos que a morte algema ele. Ele desce no aguilhão da morte e leva ele para dentro do inferno. E que ele pisa na cabeça do diabo e dá o brado: é-me dado todo o poder no céu, na terra e dentro do inferno. Ele toma a chave da morte, a chave do inferno. Qual é a chave do inferno? É aquela que ele trancava a grade lá para os que acreditavam que Jesus viria redimi-lo. O que a Bíblia está falando assim? Como é que morrer vai esperar o julgamento? Vai esperar. Quando vai preso, vai na cadeia, espera o julgamento, mas se for condenado, lança, como é que fala? Esqueci, penitenciária. Pois bem, vai para o inferno, vem um julgamento, vai para o lago de fogo. Porque se eu partir perdido, eu estou perdido. Se eu partir salvo, eu estou salvo. As obras acompanham, não é isso que a Bíblia diz? E lá, a Bíblia diz assim que Jesus, primeiro, quando ele toma a chave da mão do inferno, da mão do Lucifer, ele prega, presta bem atenção, ele prega para os espíritos desobedientes do dilúvio. Como ele vai pregar para alguém se estivesse dormindo, esperando o julgamento? Não, porque está lá dentro do tacho queimando. Ele fala para eles assim: olha, eu sou o Senhor, eu venci. Naquele dia eu vou estar assentado no trono branco para julgar para vocês. E ele volta para os que estão dentro do seio de Abraão, com a chave do inferno na mão, e disse assim: vocês que estavam me esperando, eu cheguei. Aí que ele faz o transporte para o paraíso debaixo do trono de Deus. Veja bem, Jesus tomou o reino de volta. É por isso que ele disse: é-me dado todo o poder. Mas ele sofreu, ele arriscou tudo por amor de nós. Tinha tudo para dar errado. Ao tornar homem, ele poderia errar, ele poderia falhar, mas mesmo assim, ele arriscou por amor de nós. Pagou o preço, nos redimiu, devolveu a nossa identidade que nós tínhamos perdido de filho, passamos a ser escravo do diabo. Ele liberta nós da escravidão e nos dá uma identidade de filho novamente. Por isso a Bíblia diz: ele veio para os seus, e os seus não aceitou, mas ele deu poder de tornar filho de Deus todo aquele que nele crê. Irmão, só que eu preciso entender, Jesus como homem, ele mostrou o amor que o homem tem que fazer. E largar a mão de ficar preocupado com amanhã. Tem gente que não dorme, porque fica encasquetado, porque foi lá o exame e deu uma doença mortífera. Ela devia de confiar no Senhor que ele conheceu. Ele fica lá encasquetando: eu não dormi. Larga a mão disso. Você tem Jesus na tua vida. A porta fechada, ele vai abrir. Ele vai fazer o teu sonho tornar realidade.
Ele vai operar na tua vida. E o que você estiver orando, Ele vai te entregar. Mas precisa descansar no Senhor. Aprender a ter dependência de Deus. Aprender a confiar no Senhor, ter dependência dEle, esquecer. Uma coisa, não importa o que aconteça, a nossa vida está escondida na mão de Jesus de Nazaré. Mas por que é que tanto em Isaías, como também em Lucas, o anjo e o profeta Isé fala, e ele governará sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Todos olhando, parece que foi a derrota do filho, mas o que era derrota é que foi vitória. Aqui ele conquista o reino, e agora o reino dele não tem fim. Por isso, nós estamos ensinando forte, não é o pai que está reinando, é o filho. E tem gente que fala, não, mas você tem que orar para o pai. Não, Jesus falou para orar para o pai quando ele era homem. O pai era maior do que ele, mas quando ele conquista, ele fala, é me dado todo o poder lá no céu, na terra e dentro do inferno, todo o poder no céu, está na mão de Jesus, todo o poder na terra, está na mão de Jesus, todo o poder dentro do inferno, está na mão de Jesus. E o maior nome lá no céu é o nome de Jesus. E o Pai entrega todo o reino para o Filho, até ele julgar e devolver o reino para o Pai. Mas quem reina é Ele. E o seu reino nunca terá fim. E outra coisa, o trono de Davi agora, ele vai voltar para reinar. Mas é diferente. É por isso que ele falou para aquele papa que morreu, embora ele pediu perdão para o Senhor, porque ele falou que Deus errou em mandar Jesus, e Jesus tinha fracassado, mas Deus, através da nossa vida, deu a resposta para ele. A igreja está dormindo. Sabe o que é dormir? Pergunta, ninguém sabe até hoje. Sabe o que estava acontecendo? Estava juntando a igreja católica, juntando o islâmico e juntando Israel, formar uma religião. Já tinha o Jesus da nova ordem mundial, fazer uma só moeda e dominar o mundo. A igreja dormindo, mas o Cristo está reinando. E veja o que acontece. Ele não vai vir agora como ele veio aquela vez. Puseram coroa de espinho na cabeça dele, deram a cana por certo, açoitaram ele, tiraram as suas vestes, deixou ele nu só com aquela roupinha de escarlata, pregou no meio de dois malfeitores, puseram ele no sepulcro, desceu, algemado pela morte para dentro do inferno, mas só que ele volta triunfante. E lá no Apocalipse, ele diz para o João, não tema, eu sou aquele que estive morto, mas eu vivo para todo sempre, e aqui na minha mão eu tenho a chave da morte e a chave do inferno. E veja bem, ele vai reinar sobre o planeta Terra. É por isso que ele falou daquele jeito. Agora é diferente. Ele não está mais com a coroa de espinho na cabeça, está com a coroa de ouro maciço. Ele não está mais com cetro de cano, mas é um cetro de ouro maciço. Um cinto de ouro no seu peito. E na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora não é mais. Ele não vai mais permitir que fique escravizando a humanidade mais. É diferente agora. Mas o reino dele é um reino sem fim. Então, meu irmão, fica firme. Você sabe que é ter paz, é ter paz. Precisa ter paz. Ter tranquilidade. Esperar no Senhor.
E saber que o Senhor, Ele faz. Não é olhar as circunstâncias. Não é ficar olhando o problema. Não é ficar olhando para a doença. O diabo quer que você tire o foco de Jesus e fique olhando para essas coisas. Mas o Senhor quer que você continue olhando para Ele. Amém? Então fica firme. Veja bem, nós precisamos ser adorador. Adorador não fica só interessado nos brinquedos, nos presentes, ou seja, naquilo que o Cristo conquistou e deu. Adorador está interessado no Cristo. Mesmo como nós vemos Saulo de Tarso, o Paulo e o Silas lá em Éfeso, foi em Éfeso que aconteceu. Tomou amarrado no poste, em praça pública, 39 varadas. As costas cheias de vergões. Dentro da cadeia, o Paulo diz para o Silas, quando você cantar, eu oro. E quando você orar, eu canto. Mas meia-noite, Deus visita aquele cálice, dá um terremoto tão grande, que a Bíblia diz que abala os alicerces do cálice. Abre todas as cadeias, abre os troncos, corrente, abre todas as grades das cadeias, tudo aberto. Porque o Senhor é o libertador. Adorador é isso. Todo mundo procura o Senhor, mas o Senhor procura uma classe de pessoas. Qual é essa classe? A classe do adorador. Quando nós adoramos o Senhor faz as coisas acontecer. E nós precisamos ser adorador. Eu estava contando aqui domingo sobre o irmão. O irmão pregava igual eu. Jesus ressuscita a morte, Jesus cura, Jesus liberta. E ele pregava mesmo. E os homens veio tudo com pau, porque a menina de 9 anos morreu. Eu falo, pregador, você fica pregando que esse Jesus cura? Que esse Jesus ressuscita morto, que liberta? Pois você vai orar. E se essa criança não ressuscitar, você vai apanhar de pau. Ele olhou aquela multidão de pau. Ele não foi choramingar para o Senhor, não. Você tem que tomar posição diante do Senhor. Ele pegou a criança na mão, segurou com as duas mãos. Ô Jesus! E começou a falar com o Senhor dessa forma. Senhor, por causa de mim, a tua palavra vai ser escandalizada, Senhor. É por minha causa, Senhor. Ele nem viu Jesus ressuscitar. A menina nas mãos dele. E aqueles homens com o pau começou a recuar. Estalou as batatas de olhos e começaram a gritar. Mas por quê? Porque eles viram que Jesus ressuscitou a menina. Amém? Agora nós vamos orar por você. Guarda a palavra no coração. Você é especial para Deus. Amém? Fica firme no Senhor. Ora agora, fala com Ele. Rabacu Maneca.